Imagina só, uma única letrinha ser capaz de mudar o sentido de uma frase inteira. Pois é, no hebraico bíblico, a diferença entre falar o rei e o meu rei está num detalhe mínimo, o pronome. Então, vamos mergulhar de cabeça nesse universo para entender melhor como os textos antigos funcionam. Para começar, que tal um pequeno desafio? Isso aqui já vai mostrar para a gente uma característica central da gramática hebraica. A pergunta é, como é que se condensa duas ideias, a de cavalo e a de meu, em uma palavra só? Parece mágica, né? Bem, a solução para esse mistério está no fato de que o hebraico usa o que a gente poderia chamar de duas famílias diferentes de pronomes. E são elas que mostram quem está fazendo o que numa frase. Sacar essa diferença é a chave para decifrar a lógica do texto. Então vamos lá. Primeiro, vamos conhecer a primeira família, os pronomes que se bastam, que ficam de pé sozinhos, os independentes. Pensa neles como os atores principais no palco de uma frase. Eles são tipo os protagonistas da história, sabe? A gente usa eles quando o sujeito precisa de um holofote, de um destaque. É aquela diferença sutil entre dizer eu fiz e falar com toda a ênfase fui eu quem fiz isso. Eles têm esse peso, essa força. Olha só, aqui estão as formas no singular. Eu, você, ele e ela. Uma coisa bem interessante de notar aqui são as distinções de gênero, tanto para a segunda quanto para a terceira pessoa. É um nível de precisão que a gente nem sempre tem de forma tão clara no português. E aqui vai uma curiosidade histórica fascinante. A própria palavra para eu mudou com o tempo dentro dos textos da Bíblia. A forma Anoki é mais antiga, mais solene. Já a forma Ani se tornou mais comum bem depois. É como se a gente encontrasse um fóssil dentro da língua. Incrível, né? E aqui a gente vê as formas no plural, cobrindo nós, vocês e eles. E de novo, olha lá a distinção de gênero para a segunda e terceira pessoas do plural. Isso mostra o quanto a língua era específica. Beleza? Agora vamos para o segundo tipo de pronome. Aqueles que, coitados, não conseguem existir sozinhos. Eles são como coadjuvantes, que chegam de fininho e mudam o sentido de tudo. Pensa neles como se fossem adesivos ou ímãs. São formas bem curtinhas e o significado delas depende totalmente da palavra onde elas vão grudar. Sozinhas elas não são nada. E o mais legal é que esse adesivo, o sufixo, tem 3 funções principais. O trabalho dele muda completamente dependendo de onde ele está colado. Se ele gruda num substantivo, indica posse. Se gruda num verbo, mostra quem recebeu a ação. E se gruda numa preposição, vira o objeto dela. É um verdadeiro camaleão gramatical. Certo. Vamos ver na prática. Quando esse sufixo é anexado a um substantivo como sus, que significa cavalo, ele indica posse. E pronto, está resolvida a nossa charada do começo. Sos e significa, numa palavra só, meu cavalo. Mas olha que interessante, se a gente cola esse mesmo tipo de pronome num verbo, a função dele vira outra. Aqui ele passa a indicar quem sofreu a ação. Kitalani significa ele me matou. O me está ali embutido no finalzinho do verbo. E para fechar os 3 trabalhos dele, quando o sufixo se junta a uma preposição como le, que quer dizer pra, ele vira o objeto dela. A palavrinha li significa pra mim, uma expressão inteira em só 2 letras. É muita eficiência. Ok, então agora que a gente já conheceu os dois lados, vamos colocar eles frente a frente. Assim, o contraste crucial entre eles fica bem claro. A grande diferença, então, está na forma e na função. De um lado, a forma longa, independente, que brilha sozinha como sujeito. Do outro, a forma curtinha, totalmente dependente, que funciona como posse ou objeto. Com exemplos práticos, a coisa toda fica ainda mais nítida. Anitov usa o pronome dependente para dar aquela ênfase. Eu sou bom. Já Malki usa o sufixo para indicar posse. Meu rei. Percebe? A mesma ideia de eu ou meu é expressa de jeitos completamente diferentes para funções diferentes. A essa altura, alguém pode estar se perguntando, tá, mas e daí? Por que esses detalhezinhos gramaticais são tão importantes assim? A resposta é ao mesmo tempo simples e muito poderosa. Importa porque uma única, minúscula letra grudada numa palavra pode virar o jogo todo, pode mudar completamente o significado e as relações dentro da frase. É a diferença gritante entre o rei e meu rei, entre matou e me matou. É tudo. Então, para a gente amarrar tudo, o ponto central é este. Reconhecer essas formas não é só um exercício de gramática. É um passo fundamental para conseguir ler o texto bíblico com a precisão que ele merece, para entender direitinho quem age, quem possui e quem recebe a ação.
No fim das contas, essa exploração pelos pronomes hebraicos mostra que gramática não é só um amontoado de regras chatas. Na verdade, ela é como uma chave que abre portas para a gente enxergar camadas muito mais profundas de significado, revelando toda a elegância e a inteligência de um mundo antigo.